Vocês vão falar, realmente, ser cristão é diferente. Porque você é honesto, você não é corrupto. Porque você é solícito, você não é fechado. Porque você é amigável, você não é antipático. Isso são características que compõem a missão da igreja. É resplandecer a face de Deus. Você pode ser cristão, e ser cristão é suficiente para brilhar e resplandecer a glória de Deus no seu trabalho, no casamento, na família. Se você sabia que existem algumas formas de ouvirmos a voz de Deus, é sobre isso que eu quero falar. Alguns meios que nós temos hoje de ouvirmos a voz de Deus. Eu me chamo Rafaela Cristina e quero compartilhar com você os conhecimentos que eu adquiri e tenho aprendido através dos personagens bíblicos. Nesse vídeo vou trazer alguns tópicos sobre ouvir a voz de Deus, como o profeta Isaías ouviu a voz de Deus, tipos de missões fora da igreja, tipos de missões dentro da igreja. Existem algumas formas de você ouvir a voz de Deus, alguns meios, como na oração é como se você falasse: Deus, eu deixo de lado todo o meu eu, toda a minha vontade e quero que o Senhor intervenha na minha vida. Quando você dobra os seus joelhos para orar, ou quando você ora em pé do seu jeito, quando você fala com Deus, é como se você dissesse para Ele o que o Senhor deseja. Nós podemos ouvir a Deus através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, aqui está expressa a vontade de Deus, a característica do Senhor. Cada pessoa, cada personagem bíblico representa a vontade de Deus. Quando você vai à igreja, quando você participa de um culto, ali são liberadas palavras que entram dentro de você. Não é a sua voz consciente, do seu subconsciente. É simplesmente a vontade de Deus sendo expressa de maneira diferente, de forma diferente. O profeta Isaías, ele é muito interessante porque ele parece muito conosco. Eu vou te provar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Eu vou deixar esse texto aí na tela para você me acompanhar. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele ouviu a voz de Deus de forma audível, que também é uma das formas de ouvirmos a vontade de Deus. Quando Deus se manifesta e diz para o profeta: quem nós enviaremos? Deus estava propondo uma missão, enviar a mensagem dele para o povo, porque o povo não queria ouvir a Deus. Quando Deus fala conosco, geralmente é para cumprir uma missão ou um propósito. A vida de Isaías é muito parecida à nossa vida, porque no mesmo capítulo em que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, é o mesmo capítulo, o capítulo 6, a qual ele diz, um pouco antes a Deus: ai de mim. Leia comigo no versículo 5. Então disse eu, profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem sabe hoje você foge de ouvir a vontade de Deus, foge de oração, de culto, de palavra, dos profetas, porque você diz: ai de mim, ai do Senhor falar comigo. Nós colocamos muitas vezes o nosso eu pecador que nós somos, pecadores, falhos, colocamos essa condição à frente da missão e do propósito que Deus tem nos revelado. Deus é capaz o suficiente para nos perdoar dos nossos pecados, sarar a nossa alma, fazer de nós um instrumento limpo e apto para cumprir o propósito dele. Hoje, talvez você, talvez eu, fugimos de obedecer à vontade de Deus, de cumprir a próxima missão, de fazer algo que está dentro de nós, que sabemos que temos que fazer, justamente por causa do pecado. Porque dizemos para Deus aquilo que o profeta Isaías disse: ai de mim, eu? Não. O profeta Isaías, ele é tão interessante que eu estou fazendo um e-book, produzindo um e-book sobre a história dele, 6 passos que ele deu, que cumpriu e completou o propósito com Deus. E se você tem interesse em aprender através dos personagens bíblicos, se você vê a Bíblia como um instrumento de vida e não simplesmente um livro religioso, você vai amar esse e-book. Em breve eu vou liberar esse link para você adquirir e conhecer os 6 passos que o profeta Isaías deu, e nós podemos dar esse ano ainda para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Agora que você sabe, quando Deus fala conosco através da palavra, através da oração, através dos profetas, Ele
ele quer propor uma missão, um propósito. E existem tipos de missões que estão dentro da igreja e tipos de missões que estão fora da igreja. Eu vou falar sobre esse de fora da igreja. Muitos de nós cristãos pensamos que para cumprir o propósito de Deus é simplesmente estar desenvolvendo algo dentro da igreja. Ser um músico, um pregador, um missionário. Isso é apto, isso é justo. Porém, existem missões fora da igreja, por exemplo, no seu trabalho, no seu casamento, na sua faculdade, no meio da sua família. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você esteja dentro do seu trabalho hoje e você não consegue perceber a missão de Deus nesse trabalho. Ou na faculdade, ou no seu casamento, enfim. Talvez você olhe simplesmente para aquilo como algo mecânico, algo que eu preciso fazer. Mas você não vê Deus nesse relacionamento. Você não se vê como um instrumento desse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que o seu patrão compre um objeto, um microfone, digamos assim, um microfone. Ele comprou um microfone, investiu um valor e colocou dentro dessa loja, colocou dentro desse ambiente. Quando ele investe e coloca dentro desse ambiente, dentro dele ele está projetando uma missão, uma utilidade com esse microfone. Talvez não seja para você usar, para você utilizar, talvez não seja para você, mas ele investiu e ele trouxe para dentro. Ele jamais vai comprar algo e colocar debaixo do sofá, escondido, para nunca mais usar. Isso seria desperdício. E é isso que Deus faz conosco, dentro do seu trabalho. Ele investe no nosso caráter, através da palavra, dos ensinamentos, nos faz ser cidadãos e cristãos honestos, amigáveis. E quando Ele nos coloca dentro do trabalho, dentro do casamento, nessa família, o que nós devemos fazer? Ser úteis. Quando você faz aquilo que você foi investido para fazer, isso é uma missão, isso é um propósito. Se você executar bem aquilo que você foi designado a fazer, você já está resplandecendo a vontade de Deus. Às vezes nós queremos ver algo sobrenatural acontecer para dizer que é Deus. Mas Deus, Ele está sobre todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele. E tudo é feito por meio dEle. Com isso, você pode estar no seu trabalho, executando um serviço honesto, fazendo algo de excelente, e todos vão te ver e vão falar, realmente, ser cristão é diferente. Porque você é honesto, você não é corrupto, porque você é solícito, você não é fechado, porque você é amigável, você não é antipático. Essas são características que compõem a missão da igreja, é resplandecer a face de Deus. Você pode ser cristão, e ser cristão é suficiente para brilhar e resplandecer a glória de Deus no seu trabalho, no casamento, na família. Basta você cumprir. E tipo de missões dentro da igreja é algo mais interessante ainda. A igreja, ela foi feita, o templo, que a igreja somos eu e você, o templo e a igreja, eles são constituídos para edificação. Você entra no templo para edificar a igreja. E o que isso significa? Eu vou te dar um exemplo. Edificar é como se você fosse construir uma casa ou construir um prédio. É como se eu e você fôssemos um tijolo. Porém, se a composição desse tijolo for feito de outro material, um material que não é sólido, se for de plástico, e seja aparentemente igual a um tijolo, mas a composição dele é plástico, o que vai acontecer? Quando esse prédio, quando a construção for pressionada, esse material ele vai ser destruído. E é o que muito acontece dentro da igreja. Se você é o tipo de cristão que entra na igreja, sai da igreja, entra no culto, sai do culto, e sua composição não está ligada com a vontade de Deus, a sua composição não é verdadeira, o que muito acontece é, de repente seu casamento está ruim, você é pressionado e você desmorona, já não é mais cristão, sai da igreja, já não representa mais o caráter de Cristo. O que acontece muito é que as pessoas hoje querem parecer ser um tijolo para participar dessa construção, mas de fato a composição, a essência está muito distante. Por isso é importante ouvir a vontade de Deus. Por isso é importante você estar conectado com Deus. Porque se algo de ruim acontece, se algo te amedronta, se algo causa instabilidade, desequilíbrio, e a sua composição for consolidada na vontade de Deus, nada te derruba. Nada derruba o seu relacionamento com Deus. E Deus é capaz de te livrar dessa situação ruim. E o profeta Isaías, ele foi muito usado nesses períodos de guerra, na época dele. Períodos de péssimas notícias, mas ele estava conectado com o Senhor. E todas as missões, todas as palavras de Deus foram palavras de livramento. As palavras foram de livramento para o povo que fosse obediente. Mas o povo que estava disperso e desobediente, que não queria ouvir a voz de Deus, foi castigado. E isso acontece conosco.
O nosso próprio pecado nos afasta de Deus e nós mesmos nos destruímos, porque a nossa composição, o nosso eu, não é verdadeiro. Eu quero concluir isso dizendo quanto é importante ouvir a voz de Deus. E fique atento, porque muitas vezes Deus nos dá uma missão e um propósito para cumprir, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. E você precisa estar atrelado a esses meios, como a palavra, a oração, os cultos, os profetas, a voz audível de Deus. Já ouviu a voz de Deus? Me diz nos comentários, você já ouviu a voz de Deus para algum desses meios? Se você já ouviu a voz de Deus, diga nos comentários. E me diz, qual foi a missão que ele te deu? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.